agora. Foi. Uhum. Tchau. Uhum. Gente. Hello, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vinte e três já, olha só. Oiê. Tem aquele tempinho, né, do pessoal entrar pra gente desenvolver algo bacana. Uma conversa legal. Olha só. Muito obrigado. Boa tarde, boa tarde. Olá, Sui. Tem 2 minutos, né? Vamos dar 5 minutinhos aí, mais 3 minutos para ver quem vai entrar, pra gente começar. Me chamando o pessoal também, quero ver quem vai chamar mais pessoas. Lembrando que hoje tem sorteio em algum momento da live aí. Tem que participar bastante. Olha ela. Show, vai ter sorteio, né? Mais 2 minutos antes da gente iniciar. Aos colegas que puderem compartilhar, e os alunos que puderem compartilhar o link da live nos grupos também, ajuda a gente bastante, porque a gente não tem aluno aqui me procurando no WhatsApp
pedindo o link da live e eu não consigo compartilhar agora, tá? Aí se vocês puderem compartilhar, ajuda bastante, ok? Então vamos lá. Eu sou a professora Daphne, né? A gente está aqui pelo Instagram do colégio. Hoje a gente vai falar mais um pouco, né, nessa ideia de Outubro Rosa, trazer aí informações interessantes sobre várias polêmicas aí que trazem o envolto do câncer de mama. Primeiramente, a gente queria trazer aí a ideia do que várias coisas que trazem o envolto do câncer de mama. Então, fala-se muito do processo câncer de mama. Quando a gente fala de câncer de mama, a primeira coisa que a gente tem que entender que existem dois tipos de câncer que mais acomete, né? Então, a gente tem dois tipos de linfoma que acometem bastante um câncer, a mama, né? Que ele pode acontecer tanto nas glândulas, né, mamárias, quanto nos ductos mamários, tá? E isso, nos ductos, quando acontece nos ductos, é onde passa o leite. Beleza. Esses dois tipos de câncer, eles vão acometer, né, em dois locais diferentes da mama, e eles podem acontecer por diversos fatores. Fatores esses ambientais, hormonais ou genético, tá? Mas aí o que vai levar a pessoa a ter esse câncer? Esse câncer ele pode desenvolver por causa de um ou mais fatores. Isso vai depender da predisposição da pessoa, tá? Lembrando que quando a gente fala de câncer de mama, não está prescrito, não está descrito que vai ser algo diretamente só relacionado a mulheres, tá? A gente já passou disso, eu acho que já está bem explicado, que o câncer de mama ele não acomete somente mulheres, ele acomete homens e mulheres, tá? Então ele vai acometer homens e mulheres nas duas formas, porém nos homens ele é um câncer mais raro. Por quê? Porque a anatomia dos homens ela é um pouco menos desenvolvida, tá? Então a mama masculina ela é menos desenvolvida, eu tenho menos glândulas mamárias, eu tenho menos ductos mamários, porém eu tenho eles da mesma forma, tá? Então eu não tenho nem nada impede de desenvolver o câncer ali. O que vai impedir, logicamente, são essas possibilidades devido a essa anatomia estar menos desenvolvida. Porém, existem fatores aí de desenvoltura da mesma forma, que são os fatores genéticos, ambientais e hormonais, tá? Um dos fatores que está aí muito relacionado ao câncer de mama é o tabagismo, né? Então o cigarro ele está totalmente relacionado ao câncer de mama, e o álcool, tá? Muita gente acha que álcool só está relacionado a câncer de fígado, né? Pâncreas, faringe, esôfago, mas está relacionado a câncer de mama também. Então são dois fatores muito importantes, tá? Para a desenvoltura aí do câncer de mama. Quando a gente fala de câncer de mama e cigarro e álcool, tá? Então esse consumo exagerado ele pode estar relacionado. Então eu fumo, eu bebo, eu vou desenvolver? É um fator predisponente. Agora, uma obrigação, não conseguimos aí falar que será com certeza um fator predisponente, uma obrigação, perdão, né? De um fato que vai acontecer, tá? Isso daí vai desenvolver de pessoa para pessoa, porém, né, tem uma maior chance. Uma pessoa que nunca fumou, uma pessoa que nunca bebeu, logicamente tem uma menor chance do que uma pessoa que já tem uma vida aí de cigarro, né, de álcool, né, bem mais propício a ter essa desenvoltura de câncer do que uma pessoa que nunca bebeu e nunca fumou. Entre outros fatores, como o fator hormonal, né, a primeira menstruação, nunca ter filhos, tá, ou nunca ter amamentado, isso também é um fator que pode desenvolver o câncer.
ok? É importante, bacana, é importante a gente entender então que esses são os fatores predisponentes. Mas aí pergunta-se, né? E o que tem a ver a prótese com o câncer de mama, tá? E aí fala assim, deixa eu ver aqui. Como identificar o câncer de mama em mulheres jovens? Peraí. Já que são identificados ao exame periódico após, já que são indicados o exame periódico após os 40 anos de idade. Vamos lá, ótima pergunta, né? As mulheres jovens, tá aqui, ó, como identificar o câncer de mama nas mulheres jovens? Já que são indicados exames periódicos após os 40 anos. O exame periódico, né, na verdade o exame, a mamografia, ela é indicada após os 40 anos de idade. Porém, o exame, o autoexame das mamas, a ultrassom das mamas, ela pode ser realizada antes, tá? A mamografia, ela é indicada após os 40 anos de idade. O autoexame das mamas, por exemplo, é indicado desde sempre, né? Todas as consultas no ginecologista, é importante a gente falar que a gente tem que fazer pelo menos uma consulta anual com o ginecologista. Isso vai auxiliar bastante, né, nesse rastreio aí do câncer de mama e na descoberta precoce. Fazer o autoexame das mamas, isso periodicamente, é muito importante, tá? Isso ajuda aí a buscar qualquer alteração que possa surgir e principalmente o autoconhecimento, tá? É muito importante a gente enfatizar que qualquer pessoa, seja homem ou seja mulher, se conheça, tá? É importante todas as pessoas se autoconhecerem, saber como é o seu corpo, saber se a sua simetria, a simetria da mama ela é adequada, se aquilo é algo normal para o seu corpo, porque se fala muito do padrão normal. Porém, o normal ele só vai ser aquilo que é para cada um, tá? Então, o que é normal para mim não é normal para você, aquilo que é normal para você não é normal para outra pessoa. Então, essa é a melhor forma possível, né, de saber rastrear. Segunda é a forma, logicamente, a consulta anual, tá? Então, a gente precisa, primeiramente, passar pelo menos uma vez ao ano com o ginecologista. E isso fazer também, junto com ele, né, a busca aí por qualquer alteração, tá, nas mamas, juntamente com o exame preventivo, né, com o colpocitopatológico, o famoso exame Papa-Nicolau, tá? Que a gente também vai fazer um rastreamento paralelo, tanto mama quanto do colo do útero, e é importante aí fazer essa busca. Quando a gente percebe que o seu normal, tá, não está adequado, então a gente faz o exame, né, o autoexame das mamas, apalpou, lembrando que, né, observou a simetria, tanto parado, reto, com as mãos na lateral do corpo, movimentou, ok? Viu a simetria em pé, deitada, ok? Deitou, viu, porque quando a gente deita, a mama dá aquela esparramada, né? Apalpou, vem em formato de caracol, desde o mamilo em formato de caracol, né? Com a mão para trás, desde o mamilo até as axilas, ok? Dos dois lados, apalpou, aperta o mamilo, vê se sai algum tipo de secreção. Secreção que pode ser transparente, pode ser leitosa, pode ser sanguinolenta, pode ser purulenta, né? Tem que sentir o cheiro para saber se está fétida. Sentiu, tem alguma alteração? Vai ser solicitado primeiro a ultrassom das mamas, tá? E aí, se for possível, se for cabível, né? Vai ser pedido aí, então, de forma precoce, a mamografia, ok? Isso é uma forma de prevenção aí, prevenção não, de identificação precoce aí, no caso das mulheres jovens. Acima dos 40 anos, aí a gente vai fazer a mamografia aí uma vez a cada 2 anos, tá?
a cada 2 anos eu vou fazer a mamografia. Se for, no caso de mulheres com histórico, tá, na família, vai ser uma vez por ano, tá bom? E aí entra-se na rotina. Belezinha? Respondeu? Colégio Vitória sempre com os melhores profissionais, isso eu tenho certeza, viu? A gente tem uma equipe muito boa. Bom, deixa eu ver aqui, tem outras. Uau! Se caso uma mulher estiver amamentando, descobrir que o câncer em uma das mamas, né? Descobrir que tem câncer em uma das mamas, a qual mama fica inutilizável para a questão da amamentação. Então, quando a gente tem, né, descobre a questão do câncer na mama, aí vai depender, logicamente, de 2 fatores. A questão qual é o tempo, né, qual é o padrão aí desse câncer, tá? Qual é o padrão desse câncer, qual é o tempo que ele se encontra e, logicamente, qual é o tempo de medicação que ela vai, de tratamento que ela vai fazer. Se ela for fazer o processo de tratamento dela for alterado, né, for alterar aí o padrão da amamentação, aí vai ser suspendido o padrão de amamentação. Caso contrário, não, tá? Mas aí 90% de chance de suspender o processo de amamentação, ok? Não é adequado nesse período, principalmente de tratamento, tá? Não que vá passar para a criança, isso não acontece, tá? Mas principalmente porque torna dolorida a mama também, isso traz um desconforto, tá? E não é adequado, ok? Ai, gente, um monte de ex-aluno. Ai, forever. Então a gente não pode esquecer que o câncer de mama ele é dolorido, tá? Então não é adequado a gente trazer o aleitamento nesse período, tá? Então 90% de chance vai suspender o aleitamento e principalmente por conta do tratamento, tá? Se a mulher descobrir o câncer de mama durante a gestação, vai poder amamentar? Na maioria das vezes também não, tá? Por conta desse período de dor e principalmente por conta do tratamento, tá? Lembrando também, tá, gente, que o câncer de mama, ele, na maioria das vezes, é necessário fazer hormonioterapia, tá? Por quê? Porque o câncer de mama, ele se alimenta, tá? Ele cresce com o hormônio, tá? E aí, quando ele cresce com o hormônio, a gente faz a hormonioterapia, que é inibir a produção do hormônio. E aí, gente, tem uma questão muito importante nisso, que é a reação do organismo em questão da inibição do hormônio. Na maioria das vezes, ele corta já por si só a produção do leite, tá? Mesmo que a produção do leite ela é liberada, logicamente, pela ocitocina e pela prolactina. São 2 hormônios para liberação do leite, tá? Uma pela produção e a outra pela liberação. Então, a ocitocina vai produzir e a prolactina vai liberar, tá? A descida do leite. E todos eles também têm um embasamento com a progesterona. E a progesterona alimenta geralmente o câncer de mama. E aí a gente vai inibir a progesterona na mulher. Então tem essa reação do hormônio e a gente vai ver como é que ele vai reagir. Na maioria das vezes, por si só, inibe a produção do leite. Minha filha com 18 anos foi diagnosticada com BIRADS 4, novinha. O câncer de mama pode ser hereditário? Pode. Lembrando que qualquer tipo de câncer considerado, né? Qualquer tipo de câncer é hereditário. E para ser considerado hereditário, a gente tem que lembrar que hereditariedade, ele vem de 3 gerações, tá? Do mesmo câncer na mesma família. A galera acha que hereditariedade é vir numa carga de câncer, porque a prima teve um câncer de útero,
a outra tia teve um câncer de mama e o avô teve câncer de próstata, então eu tenho hereditariedade para ter câncer, tá? Isso não é hereditariedade. Hereditariedade são 3 gerações pelo mesmo câncer. Aí é hereditariedade, tá? Bacana entender isso aí. Professora, mas pode uma pessoa desenvolver câncer de mama e não ter sintomas? O câncer de mama, ele pode demorar para ter sintomas, mas ele vai ter sintomas. Sintomas esses que podem ser dor, retração do mamilo, alteração da mama na sua simetria, criação de massa, mudança da textura da pele, que é aquela famosa textura de casca de laranja, tá? Textura de casca de laranja, onde ela fica grossa, cheia de poros, os poros mais abertos, vermelhidão, secreção mamilar, ok? Então ela pode desenvolver esses sintomas, o que pode variar, um ou mais sintomas, tá? Então tem mulher que apresenta vários sintomas e tem mulher que apresentou poucos sintomas, ok? Mas vai apresentar sintomas? Uau! Calma, neném, que eu vou responder todo mundo. No caso de câncer de mama em homem, ser acima do peso influencia, sedentarismo, obesidade influencia muito, principalmente porque um dos cânceres, como eu falei pra vocês, é referente, ele tá no ducto mamário, né? Então, quando ele tá no ducto mamário, quando a gente tá acima do peso, né, a gente tá obeso, o que acontece? Essa quantidade de gordura, ela vai causar uma obstrução no ducto, tá? E essa obstrução no ducto vai gerar tipo, um processo inflamatório, né? E vai causar uma desordem celular, ok? Para quem não sabe ainda, o câncer em si, ele nada mais é do que uma desordem celular, tá? Então, ele é o crescimento, ele é uma desordem celular, então as células elas vêm se reproduzindo, ok? Elas vêm se reproduzindo numa cadeia igual e por N fatores, seja ele por sedentarismo, seja por tabaco, seja por álcool, seja por droga, seja por hereditariedade, por N fatores, tá? E aí ele vem e simplesmente criou uma desordem celular, ok? E essa desordem celular, ela pode gerar aí por vários fatores, e aí ela tem vários outros nomes que a gente não vai entrar nesse assunto agora, mas ela pode ser por vários outros fatores. Beleza. Criou-se essa desordem celular devido a essa gordura, tá? Então, ele pode influenciar muito, até mesmo porque a gente vai entrar nesse contexto. A pessoa acima do peso, ela nunca está só acima do peso, ok? A pessoa que está acima do peso, ela está acima do peso, ela tem uma má alimentação, ela com certeza ela toma muita Coca-Cola. Se ela não toma muita Coca-Cola, ela come muita gordura, e aquilo que ela come muita gordura, ela não se movimenta, ela não se exercita, e ali vai gerar uma doença cardiovascular, e ali vai gerar uma sobrecarga respiratória, e aquilo vai gerando vários fatores, tá? Então, não existe só ser acima do peso. Nunca vai ser só acima do peso para doença alguma, muito mais para um câncer, tá? Então, quando a gente fala assim, para homem, para mulher, para doença cardíaca, doença vascular, doença respiratória, câncer, doença renal, nunca é só acima do peso. A pessoa acima do peso, ela vai ser acima do peso, ela vai ser sedentária, e ela vai desenvolver vários tipos de obstrução, e ela não vai tomar água, e aí gerou uma cadeia enorme de problemas, né? Então esse que é o maior dos problemas em si. Espero ter respondido aí
Vamos para mais uma. Tem como a gente estar com câncer de mama e nos exames ultrassom não mostrar o nódulo? Depende, tá? Depende não dependendo. Não sei como se faz isso. Depende não dependendo. Por quê? Porque os fatores modificáveis possuem uma alta carga para o desenvolvimento do câncer. Exatamente. Até mesmo, professor Lucas, né? A gente sabe que 30% dos cânceres, eles são totalmente preveníveis, porque são por fatores modificáveis. Então, só pelo fato da gente modificar os hábitos, a gente pode prevenir os cânceres, né? Então, isso é muito importante. Então, é muito importante isso daí mesmo. Professor Lucas arrasando. Bom, aqui, ó. Essa questão dos nódulos depende do tamanho do nódulo, né? Então, se for um nódulo pequeno, tá? E se ele tiver o que a gente chama atrás do músculo, né? Isso é um caso mais difícil de se conter. Até quando eu estava estudando, eu consegui achar algumas enquetes trazidas aí em alguns artigos que eles falam sobre o fato da posição do nódulo, tá? E aí, por isso, da necessidade da mamografia, ok? Porque na mamografia ele consegue apalpar o nódulo melhor, tá? Mas aí, no caso, são nódulos pequenos. Nódulos maiores, aí eles vão ver, conseguem ver pela ultrassom. No caso, se o nódulo for pequeno, aí eu não consigo ver pela ultrassom, dependendo da sua localização, tá? Como surgiu o câncer de mama? Olha que legal. Como eu disse, Marcos, o câncer em si ele é uma desordem celular, tá? Então, o câncer em si, câncer, ele é uma desordem celular, tá? E aí o câncer de mama, ele pode ser, a gente sabe que benigno ou maligno, tá? E aí a gente tem a noção que benigno é aquele que não invade os tecidos vizinhos, maligno é aquele que invade os tecidos vizinhos. Fechou? Tá. Entendido isso, eu entendo que eu tenho a desordem celular, tá? E se ela crescer de forma muito rápida e desordenada, eu entendo ela como um crescimento rápido e desordenado que vai invadir os tecidos vizinhos, então um câncer maligno. Se ela crescer de forma desordenada, porém limitada, ela é um câncer benigno, tá? Então, esse contexto de como surgiu, ele surgiu por uma desordem que surgiu naquela região mamária, podendo ser na glândula mamária ou no ducto mamário, tá bom? E essa desordem celular, ou no ducto mamário ou na glândula mamária, podendo ser, então, limitado, sendo um câncer benigno, ou desordenado de forma rápida e progressiva, aí que pode surgir aí como metástase no pulmão, no cérebro, nas axilas, que são as partes mais comuns de metástase, tá? Câncer pode ter em qualquer parte do nosso corpo? Pode, tá? Não se viu ainda câncer no coração e nos anexos do corpo, que são dentes, unhas e pelos. O restante tudo tem câncer, tá? Vamos ver aqui que eu tenho mais duas perguntas. Eu ainda vou chegar na parte de prótese. Eu tenho mais um monte de pergunta. Minha filha com 18 anos foi surpreendida por um diagnóstico de Biharis 4. Foi um susto, deveria ter um acesso para idade menores. Exato, né? Eu também acredito nessa questão do acesso de idade menores. Porém, existe uma coisa chamada rastreamento, tá? E que nem todo mundo busca, que é o rastreamento. O rastreamento ele pode ser feito, né? Mas depende também da questão familiar e que a gente busca, né? Fazendo a parte do rastreamento para saber a possibilidade aí de surgimento de câncer antes ou não.
Porém, a gente entra naquela questão seguinte, tudo pode acontecer, inclusive nada, tá? Hoje em dia, se a gente fosse colocar aí num padrão, tudo pode acontecer, né? Todo mundo pode desenvolver câncer, e se a gente fosse entrar nesse contexto, ia ser muito amplo, né? Então, fica difícil. A pena. Vamos aqui. Algum exame substitui a mamografia como exame de imagem avançado? Substituição da mamografia não. Entra como complementação. Portanto, que eu posso utilizar ultrassom, a tomo, tá? Porém, em caso de qualquer dúvida, a gente sempre corre para mamografia. Ser mãe após os 30 anos ou não ter filho pode aumentar o risco de desenvolver a doença? Pode, tá? Entra como predisposição hormonal, tá? Principalmente o fato de não amamentar. Para mulheres que têm prótese de silicone nas mamas, é mais difícil diagnosticar? Exatamente, e a gente vai entrar nesse assunto agorinha, tá? Quando a gente fala da questão da prótese, tá? Entra muito nessa questão do diagnóstico. E aí eu vou congelar essa pergunta sua e agora eu vou responder. Alguém perguntou o que é BIRADS, tá? É o estadiamento. BIRADS é como se eu fosse falar assim que é o grau. Vai ficar mais fácil de entender, ok? Por exemplo, dormir com sutiã pode adquirir câncer de mama? A gente não pode nem afirmar, né? Mas isso pode complicar. Por quê? Porque o câncer em si, ele é desordem celular. Dormir com sutiã, ele não favorece. Vamos colocar que ele não traz um favorecimento. Mas eu também não posso falar que se você dormir com sutiã, você vai acordar num dia e falar, opa, eu tô com câncer, tá? Mas ele não favorece. Não é adequado. Sim, acima dos 40, tá? Acima dos 40, porém o INCA, ele traz uma idade bem pontuada, que é 56 anos. O INCA, ele faz um levantamento de idade super bacana, que é 56 anos, de 56 a 60 anos de idade, e 56 anos a 60 anos de idade, e é super bacana esse levantamento que ele faz, que eles fizeram uma avaliação desde 2012, onde foi observado o índice maior assim de casos, tá? E aí foi observado que com 56 a 60 anos, aí se fala assim, nossa, mas 4 anos só? Sim, com 4 anos é o pico da doença, tá? E é exatamente na onde acontece. E aí você fala assim, por quê, né? E é na onde as mulheres estão num climatério, tá? E aí vocês perguntam, o que é climatério, senhor? Climatério nada mais é do que o popular menopausa, tá? Mas a menopausa é a última menstruação, ok? E o período que a mulher fica sem menstruar é se chamado aí de climatério. Olha, eu consegui responder, falta 4 aqui. É comum câncer de mama criar metástase na outra mama? Na outra mama não é tão comum. É comum, alguns estudos apontam não como metástase na outra mama, e sim como um novo câncer, tá? Fala-se até de metástase, mas aí quando vai observar até o prontuário do paciente ou alguma coisa, fala-se de 2 cânceres, tá? Porque a metástase, considerado metástase, é quando atinge outro órgão, tá? Então, assim, eu tenho 2 mamas, beleza? Então, mas 2 cânceres distintos de mama. 2 cânceres distintos de mama. E a metástase, ela vai surgir em pulmão, axila e cérebro, é muito comum. E 2 cânceres distintos nas mamas.
Eu fui buscar isso porque realmente eu também tinha dúvida, por incrível que pareça, eu tinha muita dúvida sobre isso, porque fala assim, não, mas outro, né, mama, e aí esse câncer ele pode muito bem andar para outra mama de forma muito fácil. E aí a Revista Brasileira de Oncologia, ela trouxe um levantamento sobre até a anotação de alguns profissionais, a qual fala-se sobre 2 cânceres distintos, essa é a palavra, tá? É verdade que mamografia não é o melhor exame que tem para as mamas densas? Não, para mama densa, ultrassom, tá? Por quê? Porque ela vai comprimir, ok? Porém, não se deve assim de imediato substituir, deve ser tentado, tá? Então, se tenta fazer a mamografia, após uma avaliação da mamografia não se deu certo, não se viu que não se obteve resultado, aí se tenta o ultrassom. E aí tenta se casar os dois exames, tá? Nunca se isola, nunca vai descartar, ok? Se soma os 2 exames. Nada vai falar assim, não vai fazer, sempre soma. Perdi aqui. Após a retirada da mama, o tratamento de reconstrução mamária ou colocar prótese é totalmente oferecido pelo SUS, né? É oferecido pelo SUS. Porém, tem uma fila de espera e deve ser respeitada essa fila de espera, e principalmente porque após a retirada da mama, muitas pessoas que fazem a retirada da mama continuam o tratamento com a radioterapia ou quimioterapia adjuvante, tá? Então é importante respeitar esse tempo de tratamento após a retirada para depois fazer a reconstrução, ok? Porque dói. Porque falam que dói muito, porque na verdade dói mesmo, tá? Principalmente a mudança de hábito, tá? O que deve ser feito para que não se reincida, principalmente a mudança de hábito, né? Como até o professor Lucas anteriormente colocou, 30% dos tipos de cânceres em geral, a mudança de hábito já é o suficiente para que a gente possa fazer a prevenção, tá? Desses tipos de câncer. Então, é importante a gente fazer a prevenção, ok? A mudança de hábito para prevenir e principalmente o tratamento completo, ok? Também a questão do câncer de mama, existem algumas restrições em questão de peso, né? Pegar peso, a questão de não perfurar, né? O lado, e muitas pessoas também não respeitam esse tipo de restrição, tá? E isso também pode ser uma reincidência. E também não fazer o tratamento completo adjuvante após a retirada, ok? Tem o cisto na mama, pode virar um câncer, depende do cisto, tá? Isso é muito vago, é muito vago afirmar que pode virar um cisto sem uma avaliação do cisto. Um câncer benigno pode evoluir para maligno? Pode, principalmente se não mudar hábito de vida. Qual a melhor forma para o tratamento do câncer? Depende do câncer, tá? Portanto que cada pessoa é uma pessoa, cada câncer é um câncer e cada um é cada um. A gente nunca pode colocar todo mundo numa panela e misturar. Tem que ser avaliado cada um de uma forma, tá bom? Isso é muito importante, porque é o que a gente preconiza muito na enfermagem, é olhar cada paciente como ele é, tá? E é na onde a gente fala, principalmente quando a gente fala assim que a gente não pode pegar a receita da vizinha e colocar para mim e colocar para o próximo. Cada um é cada um, ok? Cada um tem a sua particularidade,
cada um tem a sua forma. Então, cada câncer é um câncer, cada paciente é um paciente, cada um tem a sua dose, cada um tem seu tratamento. Nós temos quimioterapias, nós temos quimioterapia curativa, adjuvante, neoadjuvante, paliativa, radioterapia curativa, neoadjuvante, adjuvante, paliativa. Temos radioterapia, teleterapia, bracterapia, tá? Isso é importante, hormonioterapia, e cada paciente tem a sua dose, cada paciente tem o seu tratamento. Até mesmo os cânceres benignos devem ser retirados por completo, dependendo do câncer benigno, sim, e dependendo do câncer benigno, também vai fazer radioterapia ou quimioterapia, ok? Por quê? Porque é muito bacana a gente falar disso, porque a quimioterapia mesmo, por exemplo, ela vai impedir o crescimento desordenado dessas células, tá? A quimioterapia, ela vai atingir de forma sistêmica, né, todo o corpo, mas ela é uma carga que vai entrar no organismo do ser humano, tá? E ela vai ver aquele crescimento desordenado das células e ela vai parar esse crescimento desordenado, tá? Ela vai bloquear esse crescimento desordenado, ok? Logicamente que ela vai matar células boas e células ruins, vai, tá? Mas ela vai bloquear esse crescimento desordenado. E tanto o câncer, quando a gente fala de benigno ou maligno, é o crescimento desordenado das células. Então, a gente precisa parar os dois, seja ele como for, ok? E já a radioterapia é o mesmo processo, só que de forma localizada. Então, é importante a gente parar esse crescimento. O que é fibroadenoma nas mamas? É uma forma de tumorzinho, um acúmulo, tá? De fibroma, né? Como eu posso explicar aqui de uma forma mais didática, sem uma imagem? De tecido fibroso, tá? Ele não é nem gordura nem músculo, ele é um tecido fibroso, tá? É um tecido mais rígido. Beleza? Vamos pra prótese? Que eu acho que a gente já deu. Bom, a prótese, então, né? Aí que é a nossa proposta de hoje. Então, entendido esse desenvolvimento de câncer, esse desenvolvimento de tratamento e esse desenvolvimento de... Não é um acúmulo de gordura, de tecido fibroso, tá? Ele não é mole, ele é mais rígido. Ele é mais rígido. Pouca coisa mais rígido. A gordura, ele é mais mole. É um pouco mais rígido, tá? Quando a gente fala da prótese, tá? Muita gente acha que o câncer, ele tem a ver com o uso da prótese. E aí eu queria primeiramente perguntar, né? O que é, vocês acham, vocês que estão vendo agora, se vocês acham que o uso da prótese tem a ver com o câncer, pode desenvolver câncer? Quem acha que sim? Quem acha? Quero saber aí. Oi. Acho que não, Felipe acha que não, Fabiana acha que sim. Bora lá, participação. Tô observando, hein? Acha que não, não. Pode ter relação, eu acho. O câncer mata muito rápido, perigoso, severo, depende da prótese. Se a prótese romper, acho que não, acho que sim. Legal. Aí, ó. Bacana. Gente, então vamos lá, vamos desmistificar isso daí, tá? Se eu falar pra vocês
que o câncer, a prótese tem a ver com o câncer, eu vou estar mentindo, tá? A prótese, ela não tem nada a ver com o câncer, ok? O câncer, o câncer das glândulas mamárias e o câncer do ducto mamário, tá? Então, esses dois tipos de câncer, não. A prótese, ela não tem nada a ver com o câncer. A prótese em si, ela não vai fazer nenhum tipo de alteração. Ela não vai incentivar o câncer, ela não vai alterar, ela não vai estimular a produção, ela não vai fazer nada para aumentar a probabilidade. Eu não tinha câncer, eu coloquei a prótese e desenvolvi o câncer. Você já ia desenvolver, então, provavelmente você desenvolveu esse câncer por conta de qualquer outra coisa. Mas eu coloquei a prótese e desenvolvi o câncer. Então, eu desenvolvi o câncer por conta da prótese? Mas pera lá, tu fuma, tu bebe, tu é sedentário, tu tem o seu fator hereditário, você tem seu fator hormonal, né? Então, tem vários fatores aí. Isso tem que ser avaliado, ok? Então, esses fatores são importantes. Isso sim entra como um fator predisponente. A prótese, não. Independente da prótese, independente da qualidade da prótese, independente do porquê, de qual for a prótese, independente do que for, tá? Mas aí existe um tipo de câncer. Existe um câncer chamado BIA-ALCL, tá? Esse câncer em si é um câncer muito raro, tá? Um câncer extremamente raro, um câncer que ele está relacionado à prótese, tá? Então é um câncer que quando eu coloco prótese, eu posso ter esse risco desse câncer? Sim. Porque esse câncer, ele vai desenvolver, ele pode desenvolver, não que ele vá, ele pode desenvolver quando eu chegar aí numa média de 8 a 13 anos com o uso dessa prótese, tá? E se a prótese romper, aí pode ter algum problema relacionado a câncer. Se a prótese romper, eu tenho mais um problema inflamatório, que esse problema inflamatório pode desenvolver um processo canceroso. Por quê? Porque o câncer, ele nada mais é do que uma desordem celular. Então, um câncer, ele pode acontecer por conta, né, de um processo inflamatório que gerou por conta do... Se eu tiver uma inflamação, eu vou ter que tomar uma quantidade de medicamento, tá? E isso pode gerar uma desordem celular. Ok? Agora, que a gente vai voltar nesse processo inflamatório agorinha, tá? Sobre ruptura das próteses e até os absurdos que são colocados aí, ok? O que é importante a gente entender? O BIA-ALCL, ele é um câncer específico, tá? Que... Ó, professora Larissa, que honra! É importante a gente entender que esse câncer, ele é específico da prótese, tá? Esse é um câncer específico da prótese. Quando eu chegar no período mais ou menos de 8 a 13 anos do uso da prótese, eu posso desenvolver esse câncer, tá? E aí, o que vai acontecer, gente? Quando a gente usa essa prótese por longo período, tá? Eu posso desenvolver, mas esse câncer é um câncer raro, tá? E olha para vocês verem que interessante. Esse câncer, ele tem uma margem de 600 casos mundial. É mundial, tá? Não tem uma questão... assim, de incidência frequente, ok? Nós falamos de cerca aí de 23 mil pessoas utilizando prótese numa margem de 2016
a 2019, tá? Que colocaram prótese. Não é algo que vocês observam assim que é pouco, não. É muito. A galera tem feito prótese muito. Foi comparado o consumo de prótese tanto quanto o objetivo, né? Não consumo, falei errado. O objetivo de prótese tanto quanto de casa própria, tá? As pessoas objetivam a prótese mamária tanto quanto uma casa própria. E aí pensam vocês que se acharem que as pessoas querem pôr prótese são somente mulheres, estão errados. Porque as pessoas não querem pôr prótese mamária só para ficarem grandonas, não. Foi colocado homens que colocam prótese mamária para ficar com peitoral, tá? Para ficar assim com peitoral bacana. Então, assim, existem assim o almejo de prótese mamária enorme. E esse, o BIA-ALCL, ele é tão frequente, ele é pouco frequente, perdão, né? Já que o uso de prótese é tão frequente, ele é tão raro, tá? Que ele se torna mais raro ainda antes desse período de 8 a 13 anos, ok? E é importante, a reposição hormonal aumenta o risco de câncer de mama. Vou falar disso, Pamela Paula, olha lá, olha ela. Lembra eu dessa pergunta agorinha que eu respondo pra você? É importante, né, a gente observar o quanto ela é difícil, né, esse câncer acontecer, e antes desse prazo ele é mais difícil ainda, ok? E é importante a gente observar, né, o quanto isso ele tem que ser pontuado. Mesmo sendo 600 casos, tá? 600 casos mundialmente, desses 600 casos, cerca de 186 casos foi desenvolvido óbito, tá? Por quê? Porque foi até uma pergunta que fizeram atrás, que a prótese, ela dificulta, tá, o autoexame. Ela vai dificultar o processo do autoexame. Então, a gente vai fazer o autoexame no mesmo processo, porque o fato de eu ter a prótese, isso não vai fazer com que eu não precise fazer o autoexame, tá? Eu tenho que fazer o autoexame da mesma forma. Isso vai dificultar eu sentir de forma precoce pequenos nódulos, porque a prótese, por ela ser uma camada mais grossa, eu vou ali ter uma dificuldade, né, de sentir e apalpar alguns nódulos, tá? Então a gente também tem que estar sabendo sobre isso. Beleza. E aí, né, isso vai se tornar uma forma difícil de diagnosticar. Mas, professora, o câncer BIA-ALCL, eu vou ter o mesmo sinal e sintoma? É igual o sinal e sintoma do que os outros cânceres normal? Os mesmos sinais e sintomas do que o câncer normal? Não. O BIA-ALCL, eu vou ter os sinais e sintomas diferentes, tá? No BIA-ALCL, eu vou ter um acúmulo de líquido em volta, tá, da prótese, ok? Ele vai estar esse acúmulo de líquido bem em volta da prótese, um seroma, né, o que a gente conhece como seroma, e eu vou ter esse líquido, tá? Ele pode se tornar uma massa. E o interessante é que essa massa, ela fica bem em cima da prótese, então a gente consegue sentir ela bem palpável, tá? E quando eu vou fazer o autoexame, eu consigo sentir, e para fazer o diagnóstico, a gente vai fazer a punção, recolhe uma quantidade desse líquido, faz o diagnóstico, confirmou, muitas vezes só a retirada de forma bilateral
dessa prótese funciona, tá? Outras eu preciso fazer a radioterapia, outras quimioterapia, mas também funciona super, tá? O que é importante eu entender também? Nesses casos, é muito comum, né, desses casos, esses 600 casos que aconteceram, tá? Quais tipos de prótese que foram comuns? As próteses que elas são mais texturizadas. Foi observado que quanto mais lisa essa prótese, menos riscos de BALCL tiveram os casos, tá? Desses 600 casos, quanto mais texturizadas as próteses, maior a quantidade de BALCL, ok? Então, esses foram maiores os casos. Fora isso, nenhum tipo de chance de câncer, tá? E isso é muito importante. Porém, nada vai modificar. A gente continua com o mesmo propósito de autocuidado. E aí, para fazer o tratamento, para fazer o acompanhamento depois que se tem essa prótese, eu vou continuar com um acompanhamento tanto com o cirurgião plástico, tanto com o ginecologista. Precisa do acompanhamento conjunto para a gente estar observando aí as formas, tá, de câncer, ok? E não são todos os casos de câncer de mama que precisa retirar a mama, né? Não são todos os casos de câncer de mama que precisam retirar a mama, como também não são todos os casos de câncer de mama que precisa retirar a prótese, tá? É bem claro, tá? Não são todos os casos, isso vai depender, novamente eu falo, dependendo de cada pessoa, depende de cada tipo de câncer e a desenvoltura de cada um, ok? Para lembrar, a Pamela fez uma pergunta: o SUS tem prótese de graça? Tem. Para quem retirou a mama, tem prótese de graça, ok? A Pamela fez uma pergunta, antes de eu falar aqui, fez uma pergunta referente ao hormônio, né? A hormonização. Se o uso de hormonização tem alguma desenvoltura com o câncer de mama. O uso de hormonização, dependendo do hormônio, tem sim. Por exemplo, pessoas transgêneras, né? Eu achei que eu não ia falar desse assunto, gente. Eu sempre falo desse assunto. Olha que bacana. As pessoas transgêneras, né? Então, pra gente entender rapidinho aí esse processo, as pessoas transgêneras, elas, no caso de mulheres trans que fazem uso da progesterona, é importante a gente entender que, como eu falei, alguns cânceres de mama se alimentam da progesterona. Então, eles vão ter ali um desenvolvimento maior por conta do acúmulo da progesterona. Então, vai se alimentar da progesterona. Se eu uso progesterona, qualquer motivo que eu tiver de desordem celular, eu vou me alimentar da progesterona, tá? Então, isso pode ser uma coisa que vai ter ali uma possibilidade ali de desenvolver. Agora, eu usar a progesterona, eu vou ter câncer? Não. Isso pode ser que os outros fatores, tá? Os outros fatores que me desenvolveram a desordem celular, somado, uma vez com essa desordem celular, somado a essa progesterona, eu tenha uma desenvoltura mais rápida, tá? Esse câncer, essa desordem celular, ela aconteça de forma mais rápida. Só, ok? Agora, o que pode acontecer, por exemplo, a menarca precoce, a menopausa tardia, são fatores aí que podem desenvolver o câncer de mama, ok? Isso sim, tá? Agora, usar a progesterona? Não. Os homens trans, quando mulher trans
pode propensão a desenvolver câncer de mama? Bom, vamos lá, né? Quando a gente fala de homens trans, a gente tem que entender dois padrões, tá? Se eu tiver um homem trans antes da mastectomia, ele tem a mesma quantidade de glândulas mamárias e ductos mamários que uma mulher cis, ok? Professora, eu não estou entendendo nada do que a senhora está falando. Não estou entendendo. Me explica? Explica, tá? Então, pra gente entender, uma pessoa trans é aquela que nasce e não se identifica com o seu gênero de nascimento, tá? Só pra você entender. Então, eu nasci e não me identifiquei com o gênero que eu nasci. Então, se eu, Daphne, nasci e não me identifiquei com o gênero de nascimento, tá? Eu me identifico com o gênero oposto do qual eu nasci. Então, eu sou o gênero oposto trans. Beleza? Então, vamos lá. Se eu, Daphne, não me identifico no sexo feminino, me identifico no sexo masculino, eu seria um homem trans, ok? Se eu fosse uma pessoa masculina e não me identificasse no meu sexo masculino, me identificasse no sexo feminino, eu seria uma mulher trans, ok? Então, isso é importante a gente entender. Ok, entendi. E o que é uma pessoa cis? Uma pessoa cis é aquela pessoa que nasce e se identifica com o seu gênero de nascimento. Ok, entendi então. Beleza. Professora, então eu nasci menina, me identifico menina, eu sou uma pessoa cis? Sou uma pessoa cis. Professora, eu nasci menina, não me identifico menina, eu sou uma pessoa trans? Você é uma pessoa trans. E aí a pessoa, homem trans, nasceu, não se identificou mulher, se identifica homem, é um homem trans, porém não retirou a mama, não fez a mastectomia. A mama dessa pessoa continua com a mesma quantidade de glândulas mamárias, a mesma quantidade de ductos mamários, porque não retirou, ok? Então, a possibilidade de ter o câncer de mama continua sendo como de uma mulher cis. Eu sou uma mulher cis. Continua sendo de uma mulher cis. Acabou. Ok? Professora, e uma mulher trans? Uma mulher trans, como é que vai funcionar? Uma mulher trans, ela tem a mesma probabilidade de um câncer que um homem cis. Tá? Por quê? Porque a desenvoltura mamar dela é a mesma que um homem cis. Professora, mas ela toma hormônio, ela faz hormonização, tá? Isso não pode desenvolver? Não, porque aí a gente entra naquele mesmo propósito, tá? Uma, porque a hormonização biológica, tá? E duas, e segundo, porque esse processo não vai ser alterado. E aí, se outros fatores ambientais, outros fatores genéticos desenvolver essa desordem celular, com o uso desse hormônio pode acelerar, após o início dessa desordem celular, desenvolver essa alteração dessa desordem celular de forma mais rápida, mas não inicialmente por isso. Ok? Até agora não sabia disso, que eu sou uma cis com C, tá? Cis com C, C-I-S. Tá bom? Porque já que a gente vai ensinar, a gente ensina inteiro, né? Quem é trans e tirou as mamas, pode adquirir câncer? Pode sim. Porém, quando retira as mamas, retira uma grande quantidade de glândulas mamárias e ductos mamários, o que diminui a possibilidade. Porém, não ausenta a possibilidade.
tá bom? Professora, é uma mulher trans, colocou prótese mamária, tem a possibilidade de ter câncer de mama? Tem. Tem a possibilidade de ter BIA-ALCL? Tem. Inclusive, desses 600 casos mundiais de BIA-ALCL, apenas um foi em homem, tá? Professora, tomar hormônio pra... acho que é amamentar... Não. Amamentar os hormônios para engravidar e aumentar o libido. Esses hormônios podem causar risco de a pessoa ter câncer no útero? Olha que pergunta bacana, né? O câncer de útero, o câncer do colo do útero, ele é muito bacana. O câncer do colo do útero, ele é uma coisa linda. O câncer do colo do útero, ele está muito associado ao HPV, né? O vírus do papiloma vírus humano e a lesões do colo do útero, e a gente precisa ver principalmente esse processo. Assim como o câncer de mama e qualquer outro tipo de câncer, a gente tem 3 fatores: hormonais, genéticos e ambientais, tá bom? Quando a gente se refere ao fator hormonal, a gente tem o fator hormonal injetável, ingerido? Sim, tá? Sim, temos sim. Porém, eles estão poucos associados, eles têm um fator até 20% acarretado. Porém, não é somente o uso do hormônio. É importante a gente entender que somente um fator, ele não é o mais preocupante, é sempre ele somado a outros fatores, tá? Então, assim, eu uso hormônio. Ok, você pode usar o hormônio. Quando você parte a usar um hormônio, o que você pode evitar das outras coisas? Então, você pode fazer uma caminhada, você pode tomar mais água, você pode mudar a sua alimentação. Isso já reduz novamente a sua possibilidade de ter um câncer, ok? Então, tudo que você pode ingerir e que pode aumentar a possibilidade de câncer, mama, útero, tá? Qualquer tipo de câncer, tá? Muda um hábito de vida. Isso também ajuda em 1000 coisas. Ah, que lindos! Que lindos! Adoro esse vamos lá. Vamos lá. Acho que eu respondi todo mundo. Acho que eu respondi todo mundo, né? Faltou alguém? É isso aí? Não sei. É isso aí? Deu? Beleza? Fechou, gente? Deu para aprender um pouco? Deu para aprender um pouquinho? Eu mandei na caixinha. Ah, na caixinha tem. Porque o câncer de mama acomete mais mulheres do que homens, então foi aquilo que eu falei para vocês, né? Que o câncer de mama acomete mais mulheres do que homens por conta da anatomia, pelo acúmulo de mais glândulas mamárias, mais ductos mamários, tá? Mais progesterona também, que facilita. E isso também ajuda bastante aí, por isso que acomete mais mulheres do que homens, ok? Ai, Deus, só não sei mexer nisso aqui. Senhor Jesus da misericórdia, tem um monte de dúvida. A prótese de silicone pode aumentar as chances do câncer de mama? Pois vejo muitas mulheres que já têm a prótese fazendo a retirada por justificativa de surgir até em uma campanha. Não, né? No caso, como a gente falou, a prótese em si, ela não influencia no câncer de mama, porém pode acontecer o BIA-LCL,
né, que ele é bem específico, porém ele é muito raro e ele só vai acontecer no caso de 8 a 13 anos de uso da prótese, ok? Porém ele é difícil, os critérios são: a gente tem dificuldade para fazer o autoexame das mamas, a gente tem dificuldade para fazer uma identificação precoce do câncer com o uso da prótese, tá? Isso sim. No mais, não. Professora, como se tem avançados casos de câncer de mama em mulheres jovens, não seria então ter políticas de abordagem para orientar essas mulheres jovens, pois as campanhas publicitárias ficam muito... Perdi a pergunta. Ai, caramba. Senhor Deus, 10-0 pra caixinha. Deus é mais. Como é que faz aqui para o negócio fluir? 10-0 pra caixinha. Não consigo ver o restante. Não consigo ver o restante da pergunta. Tava até 10. Bom, vamos lá. Vamos lá. Eu acredito que deve ser... A questão é... As campanhas têm, né? Assim como a gente também preconiza para que use camisinha. Porém, muitas não dão atenção, ok? Óbvio que muitas também dão atenção e mesmo assim desenvolve. Mas a gente não consegue ser 100%, tá? A gente tenta, mas não consegue. Então, a ideia é sempre buscar fazer o autoexame, por isso que a gente tem Outubro Rosa, por isso que a gente tem Novembro Azul, por isso que a gente tem todas as cores, tá? E é uma questão também de passar. A gente tem que buscar muito e bater muito nessa questão cultural também, ok? Muitos vêm nesse processo de pai para filho e que eu observo, já trabalhei um pouquinho no UBS e eu observei já lá em São Paulo que eu via muito a questão assim: eu não vou falar isso para minha filha, porque se ela tocar a mama, né, isso pode gerar uma curiosidade para querer outras coisas, e a gente não pode pensar assim, né? A questão é principalmente o autoconhecimento. Precisa se autoconhecer, precisa se tocar, precisa saber se isso é um padrão normal para si, né? E isso é algo que tem que se ensinar. Então, se sua mãe não ensinou, ensinar a sua irmã, ensinar a sua sobrinha, ensinar a sua filha, precisa ser cultural, ok? Precisa passar adiante essa informação do autoconhecimento. Por isso que a gente tem tantas campanhas, por isso que a gente tem um mês inteiro para falar sobre. Por isso que também a gente tem que bater na tecla, não só em questão do câncer de mama, mas também do câncer de colo de útero, tá? Falar sobre o câncer de colo de útero, a prevenção, falar sobre a vacina do HPV, o quanto isso é importante, enquanto as questões são importantes para todos, tá? Professora, por que a mamografia dói tanto? Porque aperta, tá? A região da mama é uma região sensível e conforme aperta, dói, ok? Porque ela aperta. Sífilis em mulher, a não ser cuidado, pode causar câncer, prof? Então, a sífilis, bom, a sífilis, ela é um candiloma, né? Então, a sífilis em si, ela pode gerar uma verruga, né, em si também, não somente o HPV. Porém, a sífilis, ela não está relacionada no câncer de útero, ok? Já o HPV sim, tá? Mas ela não cuidada, ela pode gerar outros problemas.
importantes. Até hoje não consegui fazer a minha. Professora, anticoncepcional, eu uso anticoncepcional, pode causar câncer de útero? É legal falar do anticoncepcional, que o anticoncepcional, depois de 7 anos, o correto é depois do uso de 7 anos de anticoncepcional, ser trocado o hormônio, tá? Existem algumas literaturas que falam sobre o uso contínuo do anticoncepcional, que é necessário fazer a pausa, tá? Então, se você faz aquele uso daquele anticoncepcional que é contínuo, é importante ser aquele que faz a pausa, tá? E depois de 7 anos contínuo, a importância de trocar o anticoncepcional, ok? O anticoncepcional também é bacana porque quando a gente faz a busca, né, de algumas literaturas, a gente encontra bastante divergência, né? Então, algumas falam que sim, outros falam que não. Até ginecologista mesmo, quando a gente busca para falar sobre, alguns buscam que sim, outros buscam que não, e também é bem interessante isso, tá? É feita a mamografia no homem também ou só ultrassom? No caso do homem, ultrassom, porque não vai na máquina, né? A não ser que eles tenham um pouco mais de gordura para que ir na máquina. Se for mais liso, ele é difícil. Assim como mulheres que têm um pouco menos de mama, é difícil fazer a mamografia. Imagem boa, áudio bom, aí manda atividade como? Não, vem tá moda não, vamos todo mundo adaptar o Meet, que tá muito bom. É realizado algum exame, pelo menos indicado realizar algum exame para ver se a pessoa tem fator predisposto a ter o câncer antes de colocar a prótese? Tem rastreamento, né? Tem rastreamento que pode ser feito para saber se tem um fator ou não, tá? Aí é uma questão aí mais ir fazer esse rastreamento, identificar, também avaliar os hábitos de vida, o que pode ser mudado, o que não pode ser mudado, ok? Lembrando, não podemos esquecer que o fato também de não colocar a prótese também pode não mudar também a questão da necessidade de você ir buscar e fazer um rastreamento, tá? Homem que coloca a prótese e depois descobre que tem câncer, fazem o mesmo tratamento que as mulheres? O mesmo tratamento, tá? O mesmo tratamento. Mesmo assim, né? Mesmo para ele, o mesmo que for identificado e necessário para o câncer daquela pessoa, tá? Sobre o estadiamento daquela pessoa, sobre a classificação daquela pessoa, sobre a forma que se encontra aquela pessoa. A mamografia, ela reduz a mortalidade do câncer. A mamografia, ela reduz a mortalidade do câncer. Quando a gente descobre o câncer de forma precoce, isso reduz a mortalidade, ok? A forma de descobrir é qualquer câncer, né? A forma precoce, a descoberta precoce é o que reduz o câncer, tá? Então, às vezes eu não descubro só pela mamografia, eu descubro pelo autoexame, eu descubro pela autopercepção, então eu descubro às vezes pela ultrassom, ok? Isso faz a redução da mortalidade. Acabei de ver essa pergunta aqui na caixinha também. Beleza? Foi? Olha como vocês estão chiques, gente. Parabéns a todos. Parabéns.
Arrasaram. Muito obrigada. Deixa eu avisar aqui. Ai, o sorteio. Vamos lá. Deixa eu falar aqui com a Sibeli pra ela me ajudar. Sibeli, cadê tu pra tu me ajudar, mulher? Sibeli. Cadê a Sibeli pra me ajudar aqui? Pra me ajudar nesse sorteio aqui. Vou sortear, tá? Um design de sobrancelha com rena. Na Sara. Me ajuda aqui. Tu vai parar o nome aqui. Como é aquele bagulho que para o nome? Eu participei numa live que a mulher parou o nome assim. Tu faz aí que tu manja dos Paranauê. Todo mundo fez um monte participou um monte, horrores, fez um monte de pergunta. É a Sara Design, ela faz a minha sobrancelha e aí a gente vai fazer o sorteio é um design de sobrancelha com rena, tá? Da Sara. E aí quem ganhar vai entrar em contato aqui com a Sibeli, linda da Sibeli, tá? Pra poder passar o meu contato e aí a gente vai lá e faz. Se a gente for bater assim, ó, o que parar aqui vai ser o que vai ser sorteado. Fechou. Analice Nascimento. Ah lá, quem ganhou foi a Analice Nascimento. Olha, a Analice ganhou! Mulher! Chiquérrima! Analice, minha aluna. Sério? Analice ganhou. Vamos lá pra ver se ela me ouviu. Pense. Analice. Analice tá aí? Tem que ver se ela tá aí, né? Se ela não estiver aí, não dá. Cadê? Não dá pra ver quem tá aí? Absurdo. Gente, esse negócio de eu ser blogueira, essas coisas não funcionam pra mim. Tá, não. Vou sortear de novo. Não. E Diane Gabriele. Diane Gabriele tá aí? Diane Gabriele. Minha aluna também. Oh my God! Diane Gabriele, tá aqui. Diane tá aí? A gente colocou uns corações. Beleza. Diane, tu ganhou. A Analice não tava e sorteou de novo. Diane Gabriele ganhou. Tá? Diane, tu ganhou um design de sobrancelha com rena da Sara Designs. Beleza? Depois tu procura a gente aí. Vai passar, marcar certinho. Tu ganhou o design de sobrancelha. Pode salvar e aí a gente terminou. Gente, beijo. Obrigada. Aí o pessoal da noite, a gente vai organizar certinho pra estar na live da noite. O pessoal da tarde que tá aqui vai participar da live de novo. Tem a psicóloga que vai estar falando sobre autoestima. Isso é muito importante pra gente seguir. Beleza? Parabéns, Diane. Horrores aí, ó. Ganhou. Parabéns. Tchau pra vocês. Obrigado.